Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tudo bem, querida? Amém. Estava conversando com a minha irmã umas 2 semanas atrás sobre exatamente o tema que eu vou pregar agora. A gente estava conversando e colocando, né, os pontos de vista e tal. E aí eu comecei a ler a palavra sobre esse tema e me convidaram para pregar sobre a ceia. Glória a Deus, o Senhor testificou. Amém. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, muito obrigada por estar aqui, na Tua presença. Ó Senhor, é com temor e tremor que eu quero passar essa palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Te peço em nome de Jesus, Pai, que Tu possa estar falando aos nossos corações, falando, Senhor, ratificando aquilo que já foi dito, mas para que nós possamos tomar posse, Senhor, das bênçãos que Tu tens preparado para nós, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a levar essa mensagem. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa todos nós daqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Então, eu estava conversando com ela, né, e comecei a meditar nessa palavra. Agora vai ser um tal de bota, tira, bota, tira. Glória a Deus! Que eu estou vendo de longe, mas de perto ainda preciso de óculos. Então, o texto base, né, nós conhecemos bem, é 1 Coríntios, capítulo 11, que vai do 23 ao 33. E ele começa assim. Eu vou ler todo e depois a gente vai falando aos pouquinhos, tá? Fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, aí ele continua, né? Vamos até o 34, então. Esperai uns pelos outros, e se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. Na verdade, era só até o 32 mesmo. Amém? Posso já começar aqui, né? Me servir? Então, eu estava pensando nessa palavra, e eu comecei a atentar para algumas palavras que estão aparentemente escondidas no texto. Aparentemente, né? Eu não posso nem dizer escondida, mas que a gente não presta muita atenção. Você já reparou que, quando a gente, às vezes, lê a palavra, meio que batido, assim, a gente vai lendo, às vezes até, caramba, eu tenho que ler a minha leitura de hoje, eu não posso perder, senão depois é uma bola de neve, né? Eu não quero atrasar. E você lê, ou ouve assim, mas você não medita. Em primeiro lugar, a gente precisa meditar na palavra de Deus. A gente pode até fazer uma leitura rápida, mas a gente precisa estar meditando em cada versículo, cada palavra ali, porque às vezes vai saltar aos nossos olhos uma palavra específica. E a palavra que saltou aos meus olhos, quando eu estava lendo esse texto, já li várias vezes, a gente sempre lê, né? Na noite em que foi traído. Eu já li várias vezes esse texto, gente, e a gente sabe que ele foi traído naquela noite, mas por que essa palavrinha traído está aqui? Nada na Bíblia é por acaso.
Nada na Bíblia. Está ali porque o apóstolo Paulo escreveu ali para a igreja de Coríntios e tal, mas ele colocou por colocar. Não. Cada palavra que está na Bíblia tem um sentido. Então, isso que me saltou aos olhos. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão. Então, eu me lembrei, né, do versículo que está em João 13, 21, se vocês podem colocar. E no livro de João 13, 21, diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E já no versículo anterior, né, no versículo 18, ele fala assim: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Então, ele está falando justamente desse texto. Então, o que eu comecei a meditar? Em um momento de muita tristeza, de dor, de rejeição, Jesus se doou para nós. O que me tocou mais aqui é que ele, sabendo que ele ia ser traído, ele já angustiado, como diz no Evangelho de João, Jesus não deixou de se partir e repartir por nós. Quantas vezes, né, meus irmãos, por uma calúnia, por uma palavra que disseram mal, por alguma coisa, a gente já fala assim: não vou fazer a obra do Senhor, não. Não vou fazer essa obra, não. Eu estou trabalhando na obra do Senhor e vem essa luta, não é verdade? Quantas vezes acontecem coisas injustas, acontecem que falam alguma mentira, alguma coisa acontece e a gente já logo desanima. Mas Jesus, naquele momento, aí por isso que isso me saltou aos olhos, assim, na noite em que foi traído, mesmo sendo traído, mesmo com aquela angústia no seu coração, ele partiu o pão. Aquilo já era um símbolo da sua morte. Hoje nós estamos fazendo a ceia aqui, porque é em memória de mim. É um símbolo, não é o corpo de Jesus e nem o sangue, mas é simbolizando isso, para que a gente não se esqueça que Jesus morreu por nós. Amém? Então, na noite em que foi traído, ele partiu o pão. Ele partiu e repartiu ali para os seus discípulos. Mesmo angustiado, mesmo rejeitado, mesmo triste. Aí, aleluia! Aí ele falou, eu botei assim, ele não olhou a noite escura, difícil. Ele já sabia que Judas o trairia, mas, mesmo assim, não desistiu do seu propósito. Amém? O Senhor está nos chamando, irmãos, para crescermos espiritualmente. Sabe, não dá mais tempo de ficar como nenenzinho. Fiquei chateadinha, fiquei magoadinha. Não dá, gente. Tem gente se perdendo aí, tem gente indo para o inferno. Amém? Agora é o momento de, falou mal de mim, eu vou seguir, eu vou continuar. Me rejeitaram, eu vou continuar. Eu tenho um propósito na minha vida. O meu propósito é salvar as pessoas, é levar as pessoas a fazer parte dessa ceia. Esse é o meu propósito. Eu sei que nosso coração sofre, os nossos sentimentos sofrem. A gente está estudando psicologia com a nossa professora de psicologia. Gente, o seminário está maravilhoso. Uma bênção, a gente está aprendendo tanto, está sendo muito bom. Então, a gente está aprendendo que existem emoções envolvidas em tudo. A gente não é só espírito que fica ali, leva-me à sala do trono, glória a Deus, eu quero ficar lá. Mas a gente vai inteira para a sala do trono. Amém? Corpo, alma e espírito, a gente está lá adorando ao Senhor, mas a gente sente, não é verdade? Sentimentos acontecem, mas não olhe para as dificuldades da sua vida. Não olhe para as rejeições, para os abatimentos. Como Jesus falou, ele partiu, né, e se repartiu por nós, mesmo estando triste, angustiado, como a gente viu no Evangelho de João. Amém? Então, nós precisamos crescer, né? Primeira coisa que a gente tem que ver é não olhar as circunstâncias, não olhar as decepções, as derrotas, mas continuar firme como Jesus ficou. Vamos seguindo. Versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a gente, infelizmente, a tendência nossa é entrar numa religiosidade, né? Então, a gente faz aquela ceia, é como uma tradição. E, às vezes, a gente não percebe a profundidade daquilo que a gente está fazendo. A gente não percebe.
A gente passa batido porque faz parte, né? A gente vai fazendo. Mas, gente, cada vez que vos reunires, você pode, você que é salvo, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se reúna na sua casa, faz a ceia na sua casa. Não é verdade? Não espere um momento só de vir aqui. Muitas vezes, nessa pandemia, a gente ficou impossibilitado de vir, graças a Deus que tem internet, mas a gente também pode fazer, reúne sua família. Gente, vamos falar aqui que a gente precisa lembrar e relembrar o que o Senhor fez por nós. Em Atos, né, eu não coloquei aqui o versículo, mas fala que eles, todas as vezes que se reuniam, partiam pão. É diferente de comer uma comidinha gostosa com um amigo, com amiga, com parente. É partir o pão, era ceia. Às vezes a gente passa batido também naquele texto. Partir o pão de casa em casa. É a ceia do Senhor. Relembrando, né, porque não tinha nem templo na época, era só de casa em casa, a igreja que se reunia na rua tal. Então, lembrar também que nós precisamos fazer isso com uma continuidade, para anunciar até que Ele venha. Amém? E aí Deus foi falando, foi enchendo meu coração. Glória a Deus. Aí, ele chega assim, no versículo 27, eu vou ler o 27, mas depois eu volto para o 26. Ele fala assim, não, no 28, desculpa, no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No versículo 27, ele fala, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas eu gostaria de falar primeiro desse examine-se. Amém? Primeiro a gente fica aqui no 28. O Senhor foi tocando meu coração, tocando meu coração. Gente, essa palavra me tocou muito, porque entre o examinar-se e comer do pão, existe uma palavra chamada arrependimento. Amém? Existe uma palavra, existe uma ação na nossa vida. E quando a gente lê assim, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Então, eu vou me examinar, Senhor, em nome de Jesus, me sondas. Eu lembrei do versículo do Salmo 139, Senhor, Tu me sondas. Ó, vai sondando o meu coração, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Começa a me sondar, Senhor. Começa a se aprofundar na minha vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente, está tudo bem, está tudo certo, mas o Senhor quer penetrar lá naquele impenetrável. O Senhor quer nos curar. Eu estava meditando, às vezes eu fico falando sozinha em casa, né? Meus filhos falam, mãe, está falando sozinha, eu estou falando com Jesus. Eu gosto de falar alto, que assim eu escuto. Aí eu estava pensando assim, o examinar-se não é só como um iceberg que você vê só uma pontinha do gelo. É alguma coisa muito mais profunda, tem muito mais gelo embaixo. A gente sabe, né? No iceberg tem aquele pontinha de gelo, mas a gente sabe que tem muito mais lá embaixo. Então, por que eu fiz tal coisa? Por que eu agi assim? Por que eu me irei? Um exemplo. Né? Cada um tem o seu probleminha aí para resolver. Por que eu fiquei irada? E eu vou lá, e o Senhor vai me sondando, o Senhor vai me conhecendo, vai falando, olha, aconteceu assim, assim, tal, tal. E Ele vai mostrando, e o Espírito Santo é tão maravilhoso, Ele é tão doce, Ele é tão gentil, Ele é tão delicado, que Ele nos repreende, como dizem Hebreus, né, que o Senhor repreende a todo filho que ama, açoita a todo filho que recebe. Não desmaieis quando por eles és reprovado. Não fique desmaiado, porque a repreensão que vem do Senhor, ela te levanta. Amém? A repreensão que vem do Senhor nos levanta. Então, Ele vai mostrar, Ele vai falar, Ele vai, olha, aconteceu assim, com aquela delicadeza maravilhosa do Espírito Santo. Ele vai mostrar, mas Ele não vai te abater. A acusação que vem do diabo te abate. Né? A acusação que vem do diabo, ela deixa a gente de cara no chão, mas o que vem do Senhor, a repreensão que vem do Senhor, é para nos levantar. Então, deixa o Senhor te sondar, deixa o Senhor te examinar. Pede ajuda dele, o apóstolo fala, né? Examine-se. Pois o homem é a si mesmo. Não sou eu que vou examinar você, nem o pastor,
Eu não sei o que está passando no seu coraçãozinho, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe os porquês. O Senhor sabe qual é aquele gelo lá de baixo, por que está acontecendo assim, por que eu estou tendo uma reação assim. Conversando com uma pessoa, estava falando, eu não tenho paciência para dirigir, não. Se eu estivesse dirigindo, eu ia acabar dando um tiro de chumbinho, não sei o quê. Tipo assim, quem me deixou, quem fez alguma coisa errada, eu falei assim, gente, eu falei, se você errar, você vai gostar de... Eu sempre falo isso com meus filhos, sempre. Eu falo, meus filhos, toda vez que acontecer alguma coisa, se coloca no lugar da pessoa. É uma ótima maneira da gente entender logo como a gente vai julgar a coisa. Você vai julgar alguma coisa, você se coloca no lugar da pessoa. E aí, né? A gente vai querer um julgamento mais brando, né? Mais leve. Então, assim, esse examinar-se é alguma coisa profunda. Eu queria que a gente abrisse agora em Salmo 139. Eita, ferro. Em Salmo 139, eu já li: o sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos. Eu queria ler o do Salmo 139, 1. Gente, esse salmo é maravilhoso. É algo, assim, impressionante. Você vai lendo, é um salmo assim, que fala muito ao nosso coração. Ele diz assim, Senhor, salmo de Davi, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E aí ele vai, os meus ossos não te forem cobertos, e tal, e tal. E no final ele termina com 23, dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa palavra que eu estou dando para vocês, que o Senhor falou ao meu coração, não é uma palavra para abater, é uma palavra para levantar. Amém? É uma palavra para tomar posse e dizer, porque eu já tomar posse e dizer, Senhor, eu quero passar do examine-se ao tomar a ceia. Amém? Amém? Nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós que nascemos de novo, nós temos essa, graças a Deus, nós temos essa liberdade de tomar e fazer em memória. Mas muitas pessoas que até estavam na igreja, conversando há muito tempo atrás com uma pessoa, elas diziam, eu não posso tomar ceia, eu estou em pecado. Aí eu falei assim, mas você está perdendo uma bênção, você está perdendo uma cura, você está perdendo uma coisa. Confessa, eu não consigo deixar de fazer isso ou aquilo. Aí eu até perguntei, vem cá, quando eu estiver na ceia das bodas de cordeiro, você também não vai participar? Nós precisamos meditar nisso. Então eu vou, examine-se e tome. Examine-se, arrependa-se e tome. Amém? É algo que leva para uma coisa para cima. Não é para você ficar pensando, eu estou aqui. Gente, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Eu vou contar um testemunho. Eu era nova em Cristo, era uma jovem, e uma pessoa da minha família tinha brincado comigo, debochado. Eu não gosto muito de brincadeira, eu acho que brincadeira é quando os dois se divertem, mas eu era muito sensível, eu fiquei muito chateada, sabe? Não levei na esportiva, não. Queria muito poder levar, mas não levei. Passou, esqueci e tal.
E estava no grupo da minha igreja, até fazia parte do louvor, mas no meu coração ficou uma mágoa, ficou um ressentimento no meu coração. Você vê como é que pode, né? Eu cantando no louvor e nem me toquei, né? Gente, só Jesus para nos aguentar. E eu, de repente, era dia de ceia na igreja. E nós estávamos, assim, num lugar mais alto, e nós tínhamos que descer para tomar ceia. Quando o pastor falou para tomar ceia, quando chamou, né, para tomar, eu me lembrei que eu estava com uma mágoa no meu coração para aquela pessoa. Era uma besteira, gente, nem me lembro mais pelo que foi. Mas eu fiquei com mágoa no meu coração. E eu, naquele momento ali, eu comecei a chorar, porque eu falei, Senhor, eu não posso tomar ceia, eu estou com mágoa no meu coração. Porque eu estava... o Espírito Santo me levou a reconhecer isso. E aí, naquele momento em que eu estava ali chorando, eu tive uma visão. Eu vi que Jesus ele estava com os irmãos, com a igreja, com o grupo, e ele se distanciava de mim com o grupo. Eu ficava para trás. Aí eu comecei a chorar, né? Chorar. Você pode imaginar Jesus andando com a igreja e você ficando para trás? Meus irmãos, tratei de me arrepender rapidinho. Tratei de resolver o problema rapidinho. Falei, Senhor, me perdoa. E eu ficando sozinha lá, pagando uma mico, né? E eu ali, chorando, comecei a chorar. Falei, me perdoa, Senhor, eu não quero, porque são os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Gente, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, fome? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas se nós não nos arrependemos, nós podemos ficar separados do amor de Cristo. Então, deixa o Espírito Santo te sondar. Deixa o Espírito Santo ir lá, penetrar lá no profundo. E aí, naquele momento, quando eu comecei a chorar, o pastor, com autoridade, falou, Keila, tome da ceia. Ele falou com uma autoridade. Ele me viu chorando ali. Aí eu desci assim, trêmula, né? Desci as escadinhas ali. E aí a minha visão era que eu já estava junto com o grupo. Eu já estava junto com o grupo, eu não estava mais distante. E eu entendi. Eu falei, gente, eu até louvei e tudo, com essa mágoa no coração, né? Que coisa. Gente, só Jesus mesmo. E aí, mas a ceia é uma coisa muito profunda, né? Impressionante, gente. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, perdoa, não deixa essa mágoa. E aí, depois, eu meditando com Jesus, eu falei, Senhor, por que eu fiquei tão chateada? Aí vem a cura, né? Vem a cura interior do Espírito Santo. Quem sabe, que excesso de sensibilidade é esse? Eu não quero ter essa... acho que em italiano é ser uma pessoa permalosa, não é isso? Que se ofende com tudo, muito sensível demais, né? E eu comecei a meditar, Senhor, tira toda essa sensibilidade. O que é isso? Isso vem com a maturidade, claro, né? Às vezes a gente ainda erra um pouquinho depois de estar mais velho, mas a gente precisa aprender. Então, cada um de nós sabe o que é mais difícil. Talvez uma pessoa você brinque junto e não aconteceu nada. No meu caso, foi isso. Cada um sabe de si. Então, peça ao Senhor, já vai colocando aí. Senhor, me examina, me ajuda. Como a Davi falou, me ajuda, me sonda, porque vê se há em mim algum caminho mau. Ele nem sabia se tinha caminho mau, vê se há. O caminho mau, assim, na cara a gente vê. Mas, como o pastor falou hoje, né, alguma coisa mais profunda ainda. Amém? Já estou terminando. E aí, ele chegou, aí eu lembrei desse versículo, e do versículo de Salmo 34, 18, fala assim, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aí, eu lembrei desse versículo aqui, vamos voltar lá, né? Vamos voltar para o texto base, que é 1 Coríntios 11, né? E ele diz assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Depois ele fala, pois quem bebe sem discernir o corpo... Muitas vezes as pessoas entram numa religiosidade, isso aqui era uma carta para uma igreja. As pessoas vão fazendo, vou fazer porque é dia de ceia, vou comer, vou beber. Não discerne o corpo. Jesus se entregou por nós numa cruz, ele padeceu,
E ele ainda fez, né, ouviu o não de Deus, Senhor, se não seja feita a tua vontade. Ele foi ali, chorou no jardim do Getsemane. Eu costumo dizer que é ali naquele jardim que ele morreu na cruz, porque foi quando ele se entregou. Depois só foi o corpo, né? Mas ali ele se entregou completamente. Ele, se possível, passa de mim esse cálice, mas ele já sabia que Deus ia dizer, não é possível. Por amor a você, por amor a mim. Aleluia. Então, eu acho que, muitas vezes, esse beber e comer indignamente é uma coisa que a gente faz assim, de qualquer maneira. Uma das, né, pode ser até um estudo teológico sobre isso. Mas é você não discernir o corpo e você fazer, porque faz parte da tradição. Muito mais que uma tradição, meus irmãos. Muito mais. É Jesus que se fez carne, né, por nós e morreu numa cruz. É muito mais profundo. Então, eu quero ler dois textos agora, um texto agora, que fala assim, a palavra em Hebreus, capítulo 10, e diz assim, 19 a 25. Fala assim, eu quero que você tome posse, amém? Como eu falei desde o início, essa palavra não é para nos... Vou me examinar, eu estou em pecado. Senhor, eu não quero ficar em pecado, eu não quero. Eu quero me livrar, eu quero me afastar, eu quero obedecer, eu quero te seguir. Eu não quero, Senhor, eu não quero perder essa bênção, eu não quero que Jesus vá embora com a igreja e eu fique aqui longe. Não, eu quero a Ti. Então, escolha, examine-se e tome. Mas aí o texto em Hebreus 10 fala assim, então toma posse dessa palavra. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E essa é a cerejinha na torta, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Dia com letra maiúscula, o grande dia do Senhor. Então, vamos congregar. Gente, é maravilhoso estar aqui com você, tomando a ceia do Senhor. Amém? É maravilhoso estar com o corpo de Cristo, como fazia a igreja de Atos, ali no iníciozinho da igreja, como eles ficavam alegres em partir o pão, em fazer isso em memória do Senhor Jesus. E eu creio que vai surgir aí, até depois que o pastor Fernando vir, que era uma bênção nessa área, mais vontade ainda de fazer a ceia em casa com a nossa família e proclamar. E quem está meio afastadinho, vamos falar, se examina, mas pede ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te mostrar como tirar isso, como você deixar isso. Eu, nessa época que eu estava falando com essa irmã, né, há muito tempo atrás, eu falei assim, não foca no problema, foca em Jesus. Começa a adorar Jesus, começa a amar Jesus, começa a ler a palavra, começa a cantar, a louvar, daqui a pouquinho tu vai ver, no caso dessa pessoa era o cigarro, você vai ver que cigarro, não, isso aqui não tem mais nenhuma importância, não me supre mais. Quem sabe pessoas que bebem, pessoas que fazem outras coisas para suprir um vazio. Deixa o Espírito Santo fazer, como o Salmo 139, sondar o teu coração, sondar o nosso coração. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, sonda-nos, Senhor. Oh, Pai amado, se tem alguma coisa lá no passado, se tem alguma coisa para ser curada, para ser limpa, assim, completamente, Senhor. Tu és o Deus que é uma bênção, que vem falando ao nosso coração com amor, com suavidade, Senhor. Tu vem nos mostrando, Senhor, nos repreende com amor, Senhor, aleluia. Vem tirando de nós todo o mal, vem limpando o nosso coração, vem limpando, Senhor. Oh, Pai, porque nós estamos aqui na Tua presença, não foi... É pela graça nós somos salvos, pela graça, mediante a fé.
como diz a palavra, isso não vem de vós, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, não foram as nossas obras que nos deram a salvação em Cristo Jesus, Pai, não foram os nossos atos bondosos vieram depois, quando o bondoso Deus entrou no nosso coração, aleluia, Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, nós queremos nos levantar, e como diz a Tua palavra em Hebreus, pode se levantar agora e começar a orar, e não é somente um examinar-se de 5 minutos, é um examinar-se durante a nossa meditação, durante a nossa vida, mas nós estamos aqui dizendo, Senhor, examina, Senhor, examine o meu coração, Senhor, examina, Senhor, vem tocar o meu coração, limpar o meu coração completamente, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos estar aqui, Senhor, pelo que nós lemos aqui em Hebreus, nós temos a autoridade, podemos entrar no Santo dos Santos, Pai. Começa a orar agora, meus irmãos. Agradeça a Deus porque você pode entrar no Santo dos Santos. Agradeça a Deus porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E se você ainda não recebeu Jesus, receba agora em nome de Jesus. Receba aí onde você estiver. Receba Jesus agora no seu coração. E coloque Ele em primeiro lugar no seu coração. Deixe Ele reinar no seu coração em nome de Jesus. Para que tudo seja acertado, não é pela tua força, não esperar que você consiga alguma coisa, entregue-se a Ele agora, pede ajuda a Ele para te examinar, pede ajuda a Ele para falar ao seu coração, para mostrar, Ele vai falar com doçura, com amor, aleluia, 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 oh Pai amado, Senhor, nós somos teus filhos, oh Deus amado, nós te agradecemos por isso, Pai, aleluia, Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus, que venha nos sondar, nos examinar. Tu sabes quando nos levantamos, quando nos assentamos. Tu conheces tudo, Pai. Oh, para onde eu irei? Só Tu tens a palavra de vida eterna, aleluia. Para onde iremos nós, Senhor? Nós não temos outra coisa a não ser ir a Ti, Senhor, aleluia, Jesus. Venha para Jesus, venha para Jesus. Ó, Senhor, deixa que o Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, venha sondar o teu coração agora, aleluia, aleluia, aleluia. E deixe, aleluia, porque você também vai se partir para os outros, você também vai trazer essa palavra, levar essa palavra a outros, aleluia, 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 muito obrigada, Jesus, fala ao nosso coração agora, Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus.